Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Pan Silvia e este é o canal Oriente, canal que te ajuda a se despertar. Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bens, na santa paz do Senhor, onde eu, você e a nossa querida espiritualidade trabalhamos juntos. Desculpe a demora, mas tenho bons motivos para aqui relatar para vocês, mas eu não podia deixar de vir gravar para vocês este vídeo, finalizando o mês de janeiro, trazendo para vocês aí a noite da terapia. Mas antes de iniciar o nosso assunto, peço a vocês que compartilhem, deixem seu like, se inscreva no canal. Hoje o tema ele é um pouco delicado para algumas pessoas, mas de suma importância. Também é um informativo, um alerta sobre algumas coisas. E eu não posso deixar de não compartilhar com vocês, porque eu sempre digo para vocês que o nosso canal é de verdade, de orientação. Então, é um canal que eu não posso deixar de passar para vocês aquilo que acontece comigo, o aprendizado que eu passo, para que sirva também para vocês, que vocês também possam integrar e utilizar na vida de cada um de vocês, tá bom? Mas sem delongas, sem ficar rodeando muito, vou trazer logo o tema. Hoje nós vamos falar de um tema que é conhecido no meio médico, né? Entre a Sociedade Brasileira dos Médicos aí, chamado etilista. Para quem não conhece, etilista é o alcoólatra. Então, é um nome dado, um CID, né, reconhecido como uma doença. E algumas pessoas já são diagnosticadas como etilista crônico. Não é estilista, gente, estilista de moda. É etilista, tá bom? Não tem nada a ver com criação, com coisa bonita. Realmente é uma doença crônica, uma doença que destrói a si, destrói a família, destrói carreira, destrói a própria imagem, porque o ser humano, sem se estabelecer longe de quem ele se destrói, tá bom? Mas por que eu vou falar sobre isso com vocês? Eu já falei em um vídeo lá atrás, se vocês procurarem, eu falo sobre um pouquinho sobre a minha vivência na infância, do eu meu na infância com a doença do álcool na minha família. Eu tenho isso na minha família, os meus pais são alcoólatras, o meu avô também foi, mas ele deixou a dependência química do álcool e se tratou, graças a Deus. Mas os meus pais são alcoólatras. Eu falo são, eu não tenho vergonha de dizer sobre isso, porque isso nos faz rever e ajudar outras pessoas e entender a si mesmo. Para algumas pessoas, ter os alcoólatras na família, no meio social, é muito triste. E eu concordo, não é nada fácil. Você adoece junto com aquele que está doente, por vários motivos. Então, o que aconteceu? No começo do mês de janeiro, após a virada do ano, a minha mãe passou por uma infecção muito forte, foi levada ao médico e foi diagnosticado que o que ela tinha relação com o álcool. Por quê? Quem faz uso excessivo de álcool deixa de se alimentar o suficiente, deixa de tomar água suficiente e o pouco que se alimenta é muito pouco para o quanto o organismo ele queima de substância por conta do álcool. Tudo isso perdura em várias partes do nosso corpo, mas a principal é a nossa parte cerebral, o nosso desenvolvimento cognitivo. A gente vai rompendo células no nosso cérebro, certo? E minha mãe passou por isso, passou por uma infecção decorrente de várias coisas, mas o que levou esta infecção é o uso excessivo do álcool. A nossa sociedade brasileira leva a bebida alcoólica como algo de prazer de um dia, é uma descontração, é só um happy hour, é o um encontro com os amigos, com a família. E não passa a ver isso como é para ser visto, como muitos médicos falam que isso é um problema muito sério e gravíssimo entre a sociedade. Por quê? Porque a pessoa que começa a ingerir álcool, eu sei porque também já fiz uso, e durante o tempo eu não fiz muito, né? Mas eu tomava aí só 6 latinhas, tomava, às vezes misturava iogurte com vodka, essas coisas, sabe? Eu tenho até ânsia de lembrar. Cheguei a conhecer o copão, também conhecido aí com energético e tal.
E quando eu fiz esse uso e a gente começa a tomar bebida alcoólica, o que acontece com a gente? A gente sente o nosso corpo ficando mais leve, a voz fica, parece que mais pesada, as pessoas que estão em volta que não fazem uso percebem isso mais nítido, mas pra gente tá beleza, né? Tá leve, tá relaxando. Mas na verdade a gente está destruindo toda a nossa estrutura psíquica, toda a nossa estrutura de movimento, por isso que os movimentos ficam mais lentos. Por isso que algumas pessoas, eu sempre digo, que elas colocam, né, expõem do inconsciente o que ela é após o uso excessivo do álcool. Na terceira latinha, ela já está te olhando diferente. A piada já está diferente. O comportamento, as crises, os choros excessivos, os risos, as provocações, as traições excessivas estão ligadas, sim, ao uso do álcool também, infelizmente. E a minha mãe, então, passando por esta infecção, o médico diagnosticou ela, como a gente já sabia, como etilista crônica. E desde então estou numa correria com a minha outra irmã para levá-la ao médico, para procurar o que fazer. Por que aconteceu? A gente começou a perceber que os olhos dela não se fixavam em nós, eles ficavam, né? Eles se encontravam. A fala não estava condizente com o que ela faz, toda hora repetindo o mesmo gesto, abrindo a bolsa toda hora e pegando os mesmos papéis antigos e vendo e revendo e mostrando pra gente. Horas não falava nada, passava 2 horas ali sem falar nada, sentado no mesmo lugar. Aí soltou urina, fezes, e aí começou a tirar coisas do lugar, não sabia mais onde devolvia, comprometeu o caminhar dela, não conseguia tomar banho, não queria tomar banho. Tudo isso por quê? Eu sempre digo que a maior tristeza do ser humano é quando ele perde a guerra para ele mesmo, sabe? Olha, gente, eu tomei banho agora. Olha o cabelo. Gente, que loucura, não ligue. Eu não passei o pente, eu só passei uma escovinha que eu tenho ali para gravar esse vídeo logo. Então não ligue. Fica aqui um espeto. É, então, gente, esqueci o que eu tava falando da minha mãe, mas voltando. Eu levei ela no médico e o médico diagnosticou ela então como etilista crônica. E ela começou a fazer movimentos repetitivos. Eu tenho na minha família pessoas que tiveram Parkinson, uma pessoa que teve Parkinson e Alzheimer. E eu comecei a pensar se isso não tinha relação com o que estava acontecendo com ela. Mas eu já sabia qual era o predominante de tudo isso. Eu já deduzia, né, pela quantidade de tempo que minha mãe fez de uso de álcool. Ela ficou 1 ano sem beber? Sim. 1 ano e meio? Sim. Mas logo voltava. E toda vez que volta em uso excessivo maior. Essa é a tristeza. Mas eu sempre tive comigo o desejo de que ela deixasse esse uso de uma vez, porque é uma pessoa muito excelente, né? Pra estar perdida. E não é só porque é minha mãe, é porque ela é uma pessoa excelente mesmo. Então, o médico diagnosticou, pediu para levar nos exames e tal. E essa semana eu levei ela novamente e eles vão pedir o exame de demência. Eles vão rastrear se ela está tendo demência e ela falou, a médica, né, que ela pode estar indo também para o quadro aí de um Alzheimer, uma esquizofrenia, algo, né, pode ir em sequência disso. E quando a pessoa perde a guerra para si mesma, quando ela passa a olhar para o nada, quando ela passa a revisitar lugares e pessoas que já até faleceram, quando as coisas que você faz agora, ela não compreende, ela fica repetindo toda hora a mesma coisa, é triste. Então, essa noite eu vim pedir para cada um de vocês repassem essa mensagem. Não deixe que o álcool leve de você o que você tem de melhor. Você. As pessoas que te amarem vão estender as mãos e vão cuidar de você. Mas você não vai ter mais vivência do que é bom para você. Elas vão decidir o seu caminho.
Elas vão decidir o que você vai comer, o que você vai vestir. E tanto faz como você está, porque você não vai ter mais escolhas. E às vezes você não vai ter ninguém para cuidar de você. Porque o álcool não só destrói a si, mas as convivências que você tem perto de você. O álcool deixa uma destruição na vida de uma criança que cresce traumatizada, ridicularizada pela sociedade porque é filho do alcoólatra. O alcoólatra não vê que ele perde a noção e ele não passa mais a educar, ele passa a humilhar. O alcoólatra não sabe que a criança chora porque ele não tem como vestir o pai e a mãe que está jogado no chão, alcoolizado. Ele chora porque ele tem medo do pai e da mãe não voltar. Ele chora porque ele tem medo da perda de quem o pai e a mãe é na vida dele. Você só tem uma chance e ela só depende de você. Não deixe que o álcool te faça um doente. Seja você o protagonista da sua própria história. E saiba que tudo depende de uma escolha e ela começa no não. Procure ajuda. Não deixe o álcool te engolir. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Deixar essa reflexão, não tenho muito o que dizer, tá bom? Meu coração fica em prantos em ver uma pessoa perder a batalha para si mesma. Mas eu não podia deixar aqui de compartilhar com vocês essa mensagem e pedir para que vocês façam uma corrente, compartilhem esse vídeo para que a nossa sociedade possa enxergar melhor que tipo e que uso e do que estão fazendo, tá bom? Uma boa noite para vocês. Venha aí gravar o vídeo de começo de fevereiro para vocês, nosso lindo tarô. E que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.